Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos. Mais um Passando de Nível, finalmente pegando aí uma sequência, né? Estamos gravando aqui o nosso episódio 12, olha só. E claro que, né, tô sempre junto com ele aqui, o senhor Felipe. Fala, Léo, agora eu sou agora cadeira cativa aqui já tá. Não sou mais um convidado nesse passando de nível. Tamo junto aí para falar de videogames, sempre. Exato, as pessoas pedem, agora você tá aqui de cadeira cativa, então não tem como escapar mais. Pois é, nem preciso ficar mais falando, ô, Léo, posso participar aí? É, então, seguindo, né, toda aquela rotina, aquele padrão de começo de ano, nós vamos falar trimestralmente aqui dos jogos mais aguardados por nós no primeiro trimestre aí, então janeiro, fevereiro e março. Sem mais delongas, Zé Mar, solta a vinhetinha. Antes da gente começar, né, peço para que vocês nos sigam, o @multiverso.da.geek, que a gente voltou arrebentando, né? Nós tivemos aí a nossa retrospectiva do time inteiro aqui da Geek Universal. Começamos com o nosso degustando já, né, de The Last of Us. E acredito que quando sair esse daqui, o primeiro episódio de Vox Machina também já vai ter saído, hosteado por esse que vos fala. Então, começamos com bastante conteúdo, já tem um Cine Geek também. Então já começamos com bastante conteúdo. Não deixe de seguir a gente, trocar uma ideia com a gente lá nos comentários, mandando um direct, mandando ideias pra gente, principalmente por direct ou pelo podcast geekuniversal.com.br. Também nos siga aqui nas redes sociais, Nerdkit com 2Ts. Meu trabalho é focado em RPG de mesa e o do Felipe, que é o Contra o Tédio, que também é de cultura pop, tem um podcast bem humorado lá que eles fazem. Siga-nos aí, troca ideia com a gente que estamos com força total esse ano. É isso, até mesmo sugestão, né, Léo, de o que você quer ouvir aqui no Passando de Nível. Então, conta pra gente também, que aí a gente pode até mesmo ir programando episódios de acordo com o feedback de vocês. Ajuda muito a gente nesse quesito aí. Até porque, né, a gente está sempre quebrando cabeça aqui sobre ideias, então quanto mais ideias vocês trouxerem pra gente, a gente tem mais noção e consegue trabalhar melhor aí, trazer o conteúdo de qualidade para vocês. Isso. Falando aqui então desse nosso episódio de expectativas, inicialmente a gente tinha até mesmo pensado em fazer as expectativas de 2023 como um todo. Só que conhecemos muito bem o mundo dos games, né? E sabemos que, infelizmente, adiamentos se tornaram uma grande realidade, principalmente depois de alguns grandes fracassos de pré-venda de alguns últimos lançamentos aí. Exato. Então, não vale tanto a pena a gente falar do ano como um todo, né? E sim, a gente acabou decidindo fechar aí separando por trimestre, porque fica mais fácil de a gente contemplar coisas que não foram adiadas, né? Já que já está um pouco mais próximo, e mesmo assim não sabemos. Então, pode ser que algo que a gente comente aqui exista algum adiamento, mas aí já não é culpa nossa. No momento da gravação, estava confirmado aí. Exato, é. Ah, só para você ter uma ideia, né? Março era para sair o jogo do Esquadrão Suicida, que passou para maio, agora é junho. Pois é. Então, Skull and Bones estava por aí também e foi adiado pela Ubisoft, acho que agora na última semana. isso. Então as coisas não só vão adiando, como outras também estavam sem datas e podem ter datas confirmadas nos próximos meses, né? Então eu acho que esse aqui é o nosso cenário ideal. A gente ir fazendo sempre essa expectativa dos próximos 3 meses aí. Isso. Você me fez lembrar uma coisa, né? Um dos jogos aguardados para mim esse ano é o jogo do Gollum, né? Que não é Warner Games, ele é indie. Lá na Steam tá escrito assim, previsto, né? Para 2023, quando acharmos melhor que a jornada deva começar. Os caras escreveram essa.
Porque, tipo, nem ele sabe que vai começar. Tipo, tá nessa. Só pra vocês terem uma ideia, tem uns caras que já tá adiando de forma criativa assim, uma noção de como que tá isso aí. Sim, é porque assim, principalmente depois de Cyberpunk, né, eu acho que não, o nome de uma empresa fica muito manchado quando lança o jogo de qualquer jeito. Então, tivemos aí o Pokémon Scarlet e Violet recentemente, que também teve muito questionamento de bug, até depois lançar um patch e ainda assim tá muito, muito ruim, faltando um refiro mesmo, sabe assim, poxa, deveria ter esperado um pouco mais antes de lançar. Já ali a mesma coisa aconteceu com o Cyberpunk, que foi super criticado, e aí, por mais que resolveram muita coisa, mas ainda assim manchou muito o nome da empresa, que tinha um nome já consolidado por causa de The Witcher. Então acho que eles estão mesmo preferindo adiar do que lançar de qualquer jeito. E aí, enquanto isso, a gente fica aqui na expectativa. De fato. Então, começando com a nossa lista, né? Eu vou começar com o meu, que já saiu, né? Saiu no dia 12 desse mês de janeiro, que é o Children of Silent Town. Ele é um Olha, jogo com o indie em terceira pessoa. Ele é um jogo todo desenhadinho, assim, né? De crianças que vivem num universo bem esquisito, né? Então ele tem elementos de mistério, tem puzzle e muito elemento de terror, assim. E principalmente de terror psicológico. Então você pode esperar desse jogo. Não sei se vocês já jogaram aí um jogo assim com uma trilha sonora bem dark mesmo, né? Não é dublado, é só de texto, mas tem aqueles sonzinhos de fundo que dá aqueles arrepios assim na gente. Então é um jogo assim bem, apesar de ser meio triste, né? Ele é um jogo cativante. Então eu recomendo bastante. E ele é barato, ele é R$ 25. Ele foi lançado com R$ 25 na Steam. que Né? Eu legal. acho que deve estar um pouquinho mais caro, deve estar por volta de uns 35 agora, mas o preço de lançamento dele foi 25. Então é baratinho, não é um jogo longo, é curto, mas também não é longo. Então vale a pena aí, um jogo diferente, indie, você vai incentivar aí aos criadores do jogo aí a fazer mais jogos como esse ou jogos diferentes. Então fica aí a dica. Muito bom. Não, confesso que eu não tinha ouvido falar. Mas você falando, eu dei uma pesquisada aqui nas imagens e me chamou muita atenção. Gostei muito do visual do Ah, jogo. eu gosto de jogo assim, cara. Nossa senhora, pego bem. Bom, pulando então para um das que eu estou com grande expectativa, que vai lançar agora no dia 20/1, é o Monster Hunter Rise. E aí fala, pô, Felipe, mas esse jogo já existe. Sim, ele já existe. Só que ele tava mais. Tratando de consoles, pelo menos, ele tava só no Switch. Então, ele já é um grande sucesso no Nintendo Switch. Teve uma DLC chamada Sunbreak, que foi lançada não tem tanto tempo e que fez um grande sucesso também, porque parece ser uma DLC enorme. Mas agora ele está chegando para os outros consoles, inclusive entrando no Game Pass, diretamente ali no Game Pass da Microsoft. Então, eu tô com uma expectativa muito grande. Eu confesso que eu não sou um fã de longa data de Monster Hunter. Eu joguei no PSP, mas achei meio confuso. E aí, depois, quando lançou o Monster Hunter World, aí eu pirei. E aí sim, eu joguei no PS4, adorei o jogo. E muita gente fala que esse daqui, o Rise, ele é uma evolução do último que fez tanto sucesso. Então, que ele Da hora. simplifica algumas mecânicas e evolui outras. Então, eu gostei bastante. Se no Switch, que infelizmente tem ali um potencial um pouco limitado, falando tecnicamente, ele já fez muito sucesso, então imagino que deve ser a mesma coisa para os outros consoles agora também. Uhum. Então, principalmente estando ali no Game Pass, fica ainda mais fácil de poder experimentar. Então, esse jogo com certeza eu vou conhecer dentro em breve. Eu curto Monster Hunter. Eu não sou fã também, eu gosto de jogar. É aquele jogo que eu jogo um pouquinho, depois para, jogo um pouquinho, depois para. É uma mecânica legal, né? Eu acho que o Monster Hunter é É, muito isso, assim. Eu acho essa mecânica de você ir, buscar materiais, ficar mais forte, fazer armaduras, ficar mais forte, para conseguir lutar com mais monstros, para pegar melhores materiais, para poder fazer melhores armaduras. E aí fica nisso. Nesse looping é um looping gostoso, mas eu concordo com você, eu também não sou o cara que tô ali pela história, que tô ali. Não. Eu gosto é mais
dessa diversão mesmo. Sim. E ele entrou na Game Pass com promoção, entrou com preço cheio. Então, no Game Pass ele é gratuito, né? Para quem, Entrou quem possui, gratuito. Aí, ó. para quem tem o serviço, né? Quem assina, o Game Pass ele é como se fosse uma Netflix ali, então você paga uma assinatura e aí se você tem a assinatura, ele já vai entrar no lançamento. Então ele lança dia 20 do 1 e já vai estar diretamente no Game Pass para você baixar. Bom, agora sou eu, né? Esse é um jogo que eu sei que eu vou parar pra jogar, porque eu não tenho o console, mas eu coloquei aqui porque eu gosto da franquia, que é o Fire Emblem, e vai sair no dia 20 também, exclusivo para Nintendo Switch, que é o Fire Emblem Engage, né? Ele é a continuação direta do outro Fire Emblem, que teve também para Switch, tem a versão de 3DS também. É um jogo de estratégia, de RPG, mas ele é mais focado na estratégia. E depois ele entra no campo de batalha para você lutar. Mas mesmo ele sendo um jogo assim, de estratégia, ele tem uma história bem aprofundada. Diz a lenda que estão produzindo um anime dele, mas até agora eu não vi nada concreto, não sei nem qual produtora está envolvida nisso. Mas é jogo grande, é jogo mais vende assim de JRPGs, um dos JRPGs que mais vendem da Nintendo hoje, né? Só perde pro Zelda. Então é um jogaço sim, mas esse daí eu sei que eu vou demorar um pouco para jogar, mas né? A dica para vocês. Sim, eu lembro que teve vários memes na época que anunciaram esse jogo, porque o protagonista ele tem cabelo vermelho e azul, né? O protagonista ou a protagonista que você for jogar. Aí os caras falaram que era o MC Brinquedo, que tem Esse esse mesmo. cabelo metade vermelho e metade azul. É esse mesmo, esse mesmo. Eu gosto da franquia, joguei muito Fire Emblem Awakening, que era o de 3DS, jogaço mesmo. Para quem gosta ali dessa pegada meio Final Fantasy Tactics ali, o Fire Emblem é um baita jogo. Ele é bem longo, né? Então, assim, Sim, jogos é da longo. Nintendo são caros, mas esse daqui te entrega muitas horas de jogo. Pelo menos se você for olhar o Three Houses, que era o outro que saiu para Switch, muita gente fala que é enorme porque você joga uma campanha com cada casa ali. E é uma campanha completa, com cada um dos pontos de vista de uma mesma história, e que é super interessante. Eu não cheguei a pegar porque tempo tem sido difícil, né? Então eu tenho que escolher minhas batalhas, mas Fire Emblem realmente é uma baita E franquia. o próximo, e esse eu tô torcendo muito para que dê certo, sai no dia 24 desse mês. Gostei muito da postura da Square, que levou em consideração a crítica das pessoas sobre algumas mecânicas e tal, da demo, e eles mudaram. Vamos ver se na versão final tá realmente mudado, que é Forspoken. Então, assim, eu torço muito para dar certo, não só pela própria empresa, que teve aquela separação, tem o lado ocidental e oriental agora. É uma empresa que tá devendo um pouco aí com exceção de Final Fantasy, né? Devendo um pouquinho aí em alguns jogos, tá devendo um pouquinho aí de finalização de alguns jogos. Mas pelo Sim, menos nesse, escutaram o povo, escutaram a comunidade e garantiram que vão mudar. Então, dia 24, acredito também que esse podcast já vai ter saído quando o jogo lançar, né? Então, quer dizer, ao contrário, o jogo já vai ter saído antes desse podcast. Então, torço para dar certo, torço para as críticas serem boas, principalmente pelo fato de ser um jogo diferente. Não é continuação de franquia, Definitive Edition, não é remake, não é remaster, é um jogo diferente. É por isso que eu torço para dar certo. sim. Realmente, né, assim, ele foi. Era um jogo que tinha uma expectativa grande em cima dele, e aí parece que a demo. Então, é legal que a Square tenha feito algo, porque a demo realmente frustrou muita gente. Acho que muita gente que testou ali não gostou. Eu não sei se você chegou a jogar a demo, eu não joguei, mas eu ouvi muita gente comentando sobre. E Eu aí? joguei a demo, gostei, mas realmente eu tenho que concordar que é travado. Gameplay, eu acho que dava para os caras soltar um pouquinho mais a Pois movimentação é. do personagem. Quando ela pula e solta magia, eu senti que tá um pouquinho travado a gameplay. E um jogo que tem uma pegada até um pouco de parkour ser travado, não faz muito sentido, né? Então, realmente eles têm que. Tem que mudar isso aí.
que dá uma evoluída aí, mas que fico feliz deles terem considerado e ouvido ali todos os feedbacks dados por quem testou a demo. O próximo, pode falar aí. E isso, o próximo da lista é um jogo que foi pai de muitos jogos aí, né? Assim, eu, pelo menos, gosto muito do estilo. A gente teve um similar recente, um gostinho recente com o Callisto Protocol, que foi. Algumas pessoas. Eu sei que você gostou bastante, o Nossa, Josimar bom parece que demais. gostou bastante, outras pessoas não gostaram muito, mas quem volta agora, é um remake, é do Dead Space, que lança agora no dia 27/1. Então, esse eu tô com uma expectativa grande de rejogar. Eu não zerei ele na época, eu joguei no 360, se não me falha a memória. Gostei demais, demais da atmosfera que foi criada ali e tudo. Eu tava sentindo falta disso, né, de um terror espacial dessa forma, mas não cheguei a zerar. Então agora é a hora. Assim, cara, é um remake, né? É um remake merecido aí. É um jogo que tem história, né? Como você falou, é o pai de muito. Inclusive, ele é o pai desse jogo recente que saiu aí, Callisto, né, o do Callisto Callisto Protocol. Protocol. Então, ele e não só dele, quanto em termos de gameplay de outros aí, por Sim, aí, né? É um remake merecido, tem que ser relembrado, tem que ser eternizado esse jogo. Já é, né? Eternizado. Tem a animação dele. Também gosto muito da franquia. Esse é o melhor jogo dos três pra mim. Entre um, dois e o três, esse é o melhor, porque esse é o mais terrorzão, é o mais survivor de todos os três. Tomara que dê certo também. Gosto mais de quando eu vejo um lançamento novo do que um remake, mas eu também torço para os remakes dar certo, né? sim. E pelo menos tudo que eu vi até agora eu tô curtindo. Nossa, Parece que tá ficando muito bom. Ele não é daqueles super remakes, né? Assim, igual Resident Evil tem feito. Parece que eles não estão mudando muita coisa, não. É mais uma atualizada mesmo, referente a gráficos e etc. Mas é, ainda assim é bom porque apresenta para novas pessoas também, né? Porque se você for jogar hoje, é um jogo que talvez tenha ficado um pouco defasado. Então eu acho legal sim eles fazerem isso. acho que eles vão dar uma aprofundadinha na história aí, Sim, colocar algumas cutscenes que deveria ter colocado no original, mas nada muito pesado, né? Que nem é em Resident Evil, né? Então, vamos ver, vamos ver. Esse sim, eu acho que o podcast vai sair antes desse jogo. Então, vamos ver o que acontece aí. exatamente. E se você já tiver jogado, depois conta pra gente aí quais foram as suas impressões. E aí, para finalizar, então, o mês de janeiro, no último dia ali, no dia 31 de janeiro, teremos, falando mais ou menos, mais uma vez, de um jogo que já existia, mas que vai ter uma versão nova, é Age of Empires 2 Definitive Edition. Então, Age of Empires faz parte da minha história como jogador de videogame. Na época, nem de videogames, não, de quando eu comecei a frequentar Lan House, ir na casa de um amigo ali que tinha computador e tudo, um contato maior com RTS, né? Então, é um jogo que dispensa comentários, então é um clássico dos RTS ali, que inclusive é um gênero que até foi meio deixado de lado, a gente já viveu o seu momento maior, hoje em dia já não é tão grande, mas além de voltar, eu acho legal eles fazerem essa versão definitiva. O que está mais me chamando aqui a atenção é porque ele vai ser adaptado pros consoles. E sempre que eles adaptam jogos que têm uma jogabilidade muito focada em mouse e teclado para console, eu fico muito curioso de como que eles vão fazer para poder fazer essa adaptação. Então eu lembro lá atrás, quando eu fui jogar Diablo pela primeira vez no Play 1, para ver como que eles tinham feito para poder passar o Diablo para a um console, e aí a mesma coisa agora, então quando eu fui jogar The Sims num videogame, e aí a mesma coisa agora com um Age of Empires. Uhum. Então o principal é isso, é a gente ver, eu quero muito ver se vai funcionar, né? Como que vai ser É, essa conversão. porque ele é um jogo de arrastar, né? Tipo, porque o Diablo você pode passar ele pra um arcade da vida assim, porque é só ficar apertando o botão ali, você fica clicando várias vezes
Então você vai escolher um botão e vai ficar clicando. Agora esse não. Agora você vai ter que posicionar construção, você vai ter que posicionar o trabalhador, você vai ter que posicionar exército, selecionar todo o Sim. exército. Como é que vai ser para você selecionar uma unidade no meio de várias, sabe? Como é que Exato. vai ser para você selecionar um grupo de unidades? E acho que tudo isso eu tô muito curioso para ver como que vai ser. Isso, Age of Empires pra mim também é bem nostálgico, faz parte aí da minha entrada nos jogos de PC, né, juntamente com Diablo 2, The Sims e Silver. Então foram os primeiros jogos aí que eu joguei no PC, né, Age of Empires 1 e 2. O Age of Empires, ele, para o 2, né, ele tem uma história que é onde eu pude dar rage no meu chefe, mano. Como assim? É, tipo assim, Age of Empires 2 e CS foram os jogos que eu consegui dar rage no meu chefe. O meu chefe, ele entrou pra jogar com a gente. E eu falei, não vou tratar ele como chefe, eu vou tratar como jogador. E ele joga muito o Age of Empires, joga pra caramba. E aí ele vinha pra cima de mim, assim, eu xingava pra caramba mesmo. E era a minha oportunidade de descarregar no chefe. O rage, mano. Então fica aí a história de Age of Empires da minha. Muito bom, muito bom. Pra mim era a época, a saudosa época de Lan House, assim. Eu sempre gostei mais de Warcraft. Uhum. Então, na época que tinha o Age, a gente ficava. Era esse trio. Age of Empires, Age of Mythology e Warcraft. Então, aí sempre ficava pulando de um pro outro, mas eu sempre gostava mais do Warcraft ali. Aí o pessoal ficava pirando, não, vamos jogar Counter-Strike. Eu ficava, não, vamos jogar Warcraft aqui. Verdade. Gostava muito de um RTS. E tem campanhas muito legais, né? São jogos com campanhas. A gente tá falando muito aqui de multiplayer, mas eles também têm campanhas solos que são muito legais. Então vale a pena conferir. Sim, nossa. Assim, se você aí que é acostumado só com os gráficos novos e tal, né? Até mesmo jogos de tática com gráficos mais novos, talvez você se assuste um pouco com esse, que mesmo sendo um Definitive Edition, que gráfico sensacional, mas vale a pena que a jogabilidade é muito Verdade. legal. E é isso, né? Assim, você gosta da história dos videogames, então vale a pena conhecer. Isso. Passando para fevereiro agora, que é o Hogwarts Legacy, que vai sair no dia 10 de fevereiro. Pois é, esse daí tá chamando. Ele talvez seja um dos principais do ano, né, Léo? Assim, de um dos grandes lançamentos aí. A cada trailer, a cada teaser, a cada notícia que vaza, gera uma expectativa muito grande. É um universo rico, né? Um universo que tem um potencial grande, muitas vezes não muito bem aproveitado. Assim, nas últimas coisas que saíram, perdeu muita força recentemente, mas ainda assim todo mundo sempre pensou em, poxa, imagina se tivesse um jogo onde a gente pudesse ser aluno ali, não só reproduzir a história do Harry Potter, mas viver ali como um aluno de Hogwarts. Então, finalmente vai ser possível, né? Então, a expectativa tá bem grande para esse jogo mesmo. Verdade. Concordo. E assim, eu não sou muito fã de Harry Potter. Mas um jogo que tem elementos de RPG, um jogo que tem uma história bem robusta, me chama muito. O mundo aberto, né? Mundo aberto não, né? É um sandbox ali. Me chama muito atenção. Eu gosto desse tipo de jogo, então por isso que eu gostaria de jogar, experimentando aí, né? E ele é um jogo que está sendo criado tanta expectativa em cima dele, que se tudo der certo, desde o lançamento até as críticas que vêm pós o jogo, pode ser candidato a GOT aí, hein? Pode ser o primeiro candidato a GOT do ano. Ou o segundo, porque o Dead Space tá aí também e pode ser um candidato. Verdade. Mas as expectativas Ele tá são com. altíssimas, Sim. né? Eu fico triste porque eu queria jogar ele no Switch, Vai demorar mas pra ele ir. não. Ele vai demorar um tempo mais, né? Tem acontecido isso às vezes, assim, de alguns jogos são anunciados para o Nintendo Switch, ou então para a geração antiga, né? Assim, de. Que atualmente eles já consideram como geração antiga, o PS4 ou o Xbox One, mas com outras datas, né? Então primeiro lança para a geração atual e depois lança para a geração anterior. Mas ainda assim, qualquer coisa dá. Eu espero. Vamos ver, vamos ver. Esse, Vamos esse ver, eu tô tomara que seja ansioso. bom. Eu tô ansioso juntamente com o Dead Space. Eu tô ansioso. Tô ansioso por ele. É, verdade. E Ale, eu também tô, igual assim como você, já fui muito fã de Harry Potter na época de lançamento dos livros.
na minha adolescência ali. Aí depois disso, talvez pra mim não tenha envelhecido tão assim, sabe? Eu sinto que já não é muito pra mim mais, mas ainda assim eu tenho vontade de jogar nesse mundo. Isso deve ser bem bacana. Ah, também acho. O próximo jogo da lista, já mostrei aqui que eu gosto de monstros gigantes, né? Falando de Monster Hunter. E aqui temos Wild Hearts, que é um Monster Hunter-like. Criando aqui um termo que não existe. É um Monster Hunter da EA. Então ele é... Aí falou essa empresa, já é meio. Já é um correr risco, né? É. Já é correr risco. Mas eu acho interessante eles tentarem reproduzir um pouco dessa ideia do que é o Monster Hunter, né? Até mesmo porque, assim, gosto muito. O grande desafio que Monster Hunter teve e que foi evoluindo aos poucos foi justamente, não sei, tomara que não me interpretem mal, mas foi ele funcionar melhor para o Ocidente. Ele sempre foi um jogo muito focado muito japonês. Mecânicas muito focadas em jogos japoneses ali. Então ele tinha um pouco de dificuldade em entrar no mercado ocidental, e a partir do momento que eles foram eliminando algumas coisas que fez o Monster Hunter World funcionar, agora o Monster Hunter Rise funcionar, e eu acho que o Wild Hearts deve tentar, já que é a EA que está lançando ali, então talvez já tenha uma abordagem um pouco diferente, e eu tô curioso com isso. Sabe? Poxa, como que será? Não sei se tem o quanto de empresa japonesa que está envolvida também, mas ainda assim ele tem o selo de EA Originals ali, então quero ver, sabe? Como que vai ser essa jogabilidade, quais serão as diferenças entre esse jogo que é claramente inspirado em Monster Hunter e a franquia que já é consolidada aí há tanto tempo. Eu vi duas coisas aqui interessantes. Uma é que vai mexer com criaturas mitológicas. Então vai ter a Amaterasu, vai ter algumas criaturas mitológicas, acho que da cultura japonesa e chinesa. Legal. E ele está sendo desenvolvido pela Koei Tecmo. Então é uma desenvolvedora boa, que é a desenvolvedora de Dead or Alive, de Ninja Gaiden. Então vai ter bastante visual, hein? É um Sim, jogo e sem bonito. contar que este é mais um jogo que já vai lançar no Game Pass. Então, para quem tem aqui a assinatura do Game Pass, dá para dar aquela conferida. O que eu acho legal é isso, eu tenho muito disso. Assim, nem todo jogo eu vou pegar para zerar, mas esses jogos que estão mais assim, eu quero pelo menos conhecer, experimentar ali por um tempo. E aí, Wild Hearts é um desses que se você já tem assinatura, você não vai gastar para poder conhecer o jogo. Interessante a ideia. Vamos ver no que dá. Vamos ver como é que vai sair as críticas aí. Inclusive, se vocês quiserem que a gente fale se nós conseguimos experimentar o jogo, ou como foi a crítica pós-lançamento desses jogos, coloca nos comentários aí que a gente pode sim fazer um podcast sobre Verdade, a isso. gente pode talvez até mesmo, quando a gente fizer o podcast sobre as expectativas do próximo trimestre, a gente rapidinho separar um bloco para poder fazer dar uma passada rápida ali sobre como foi a repercussão, as principais repercussões aí do trimestre As anterior. boas e as ruins, né? Exatamente. Certo? Eu tô colocando aqui o Wild Hearts nesse momento na minha lista de desejos. E aí, Léo, qual que é o seu próximo jogo aí de fevereiro? Agora, esse daí mexe comigo, hein? Que é um jogo que eu subestimei pra caramba, até pelo gráfico e ser caro demais. Mas quando ele baixou o preço e eu consegui pegar, cara, é um jogaço. Que é o Octopath Traveler. Então são 8 personagens, 8 histórias diferentes que se cruzam. E agora, no dia 24 de fevereiro, vai ter o Octopath Traveler 2. Então ele é um jogo totalmente pixelado, um jogo de RPG old school, que é por turno, né? Que eu amo jogo por turno. Muita gente me xinga. Nossa, você ainda gosta desse tipo de jogo? Gosto. Eu adoro turno, adoro. Gosto de estratégia. Eu até mencionei, né, na nossa lista anterior lá, aquele jogo de estratégia que parece com Final Fantasy Tactics, que é o Ogre Battle, né? Sim, Então eu gosto mesmo. Tactics Ogre. Tactics Ogre, isso.
Ogre Battle é outra coisa. Tactics Ogre, eu gosto, e esse daqui não é de estratégia, é somente um jogo por turno bem parecido com o Final Fantasy VI antigo, 5, Sim. né? Os que bombavam ali no 16 bits, né? Que tivemos aí os Final Fantasy antigos, E Chrono Trigger e etc. Lunar, nossa, gosto muito desse tipo de jogo. E ele tem assim uma trilha sonora que meu é muito boa. Ele é um jogo muito profundo, né? Apesar dos heróizinhos serem pixelados, mas quando você vai andando pela cidade, assim, você vê que é totalmente definido a cidade, assim, você vê bastante profundidade de ambiente. Até quando você vai soltar as magias, tem bastante efeito nas magias, assim, bastante brilho, né? E tem bastante dark também, porque tem algumas histórias que são um pouquinho mais trevozinha, então tem um ar, assim, então o ambiente vai mudando conforme você vai passando a história. É muito louco esse jogo. Só que é um jogo que eu espero baixar o preço para jogar, porque também não dá, né? No final do podcast eu vou passar para jogo o preço estimado de cada um, por enquanto, dos que já tem, né? Pré-venda. Mas é um jogo caro, né? É um jogo que tem que esperar para jogar. Mas eu tenho um, joguei. Ainda não zerei, mas eu não me arrependo, não. É muito bom mesmo o jogo. Que legal. Eu tenho vontade de jogar, eu adorei o visual, né? Aquele que eles chamam de HD 2D, né? Isso. Nossa Que senhora. apesar dos personagens muitas vezes são parecendo 16 bits, mas o cenário é um cenário estonteante, os efeitos também, eles têm uma profundidade a mais. Então eu acho isso bem legal. Quando ele lançou, ele fez muito barulho. Eu acho até que demorou muito sair uma sequência, comparando assim com o tanto que ele foi falado no momento que ele lançou. Então e é Square, né? Então, vamos torcer pra dar certo. Sim. A empresa tá meio zoada aí das botas, mas vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Eu tô muito otimista. Eu sou mais otimista pra esse jogo do que o Forspoken. Mas, Porque né, ele, vamos lá. ele já ele já vai no seguro, Já né? tá na mão do jogo. Isso aqui a gente sabe que a Square sabe fazer muito bem. Sim, exato. Tá acostumado. Exatamente. E agora é um dos mais esperados pra mim esse ano. Eu não coloquei aqui na pauta, foi mal. Saiu do dia 17 de março. Que é o Star Wars Survivor. Agora, gente, a gente entra numa zona, quando a gente fala de março, que fevereiro é muito difícil ser adiado um jogo que tá no mês seguinte. Mas quando a gente entra agora nos 2 meses pra frente do que a gente tá, aí começa a entrar na zona de risco. Mas por enquanto, Star Wars Survivor, jogo da EA, esse sim eu sei que vai dar bom, porque eu tenho um, zerei quase 100% dele, que é a continuação direta do outro jogo, né? Que vai continuar a saga do Jedi ali durante a guerra ainda, não é pós-guerra, não é o Império ainda domina, mas o foco dele ali é achar as origens do Jedi. E agora ele vai começar a ingressar na guerra, a entrar mais forte na guerra ali. E tem o melhor androide, pra mim, já feito de toda a saga Star Wars, que é o BD-1. Que é aquele androidezinho pequenininho que anda no ombro dele. Pra mim, deixa o R2 no chinelo, deixa BB-8 no chinelo. É um Que legal. androidezinho muito da hora. Muito melhor também, porque ele carrega a memória dos Jedi anteriores. Então, a trilha dele correr atrás da história dos Jedi, se descobrir como Jedi, descobrir mais a força, é justamente por causa um dos Jedi anciões, assim, né? Ter descoberto a origem da força. Então, essa é a utilidade do BD-1, né? Então, o BD-1 é como se fosse um guia dele ali. Então, é muito louco esse jogo, eu espero muito dele. Tomara que dê bom pra virar um GOT aí, porque. E dá uma força pra EA, porque, pelo amor de Deus, a EA só acaba com nós aí, né, nos lançamentos deles aí, né? Esse eu tenho fé. Que legal. Eu não joguei o primeiro porque, como eu te disse, eu não sou muito do Souls-like. E eles dizem que ele tem um pouco dessa pegada. Eu não sei, você pode até me dar depois a sua opinião do quanto que ele realmente
ele vai para esse lado de Souls-like ou não. A jogabilidade em si, eu sei que o ambiente, a atmosfera é totalmente diferente porque é Star Wars, né? Até pelos cenários eu já vi que ele não é tão pro lado sombrio assim. Sim. Mas é isso, acabou me afastando do jogo, eu acabei não pegando ele para jogar. Não, pode jogar tranquilo, ele tem elementos Soul-like sim, mas ele é muito mais fácil, então você não fica passando raiva no jogo. Ah, tá. Não. Se não for para me deixar frustrado e bravo, tá ótimo. Não, apesar de ter os elementos de Soul-like, o foco dele é exploração de mapa. Ele tem até uma porcentagem do quanto você explorou o mapa, só pra você ter uma ideia. Oh, que legal. Mas mesmo assim você pode, sei lá, fazer tipo um 101% do mapa. Tem coisa que não tá cogitado ali, que você pode achar. Então pode jogar tranquilo que elemento de Souls-like é só na batalha, mas é bem fácil assim de pegar. Não é tão difícil não. E cenário, cara, nossa, o gráfico desse jogo, pelo amor de Deus. Jogarei. Não, pode jogar tranquilo. E deve entrar em muitas promoções aí agora. Daqui pra frente, o primeiro jogo, já que o segundo vai sair, né? Quer dizer, por enquanto, sem adiamentos. E pra finalizar, dia 24 de março, Resident Evil 4 Remake. Aí sim, hein? É GOT ou não? Esse daí, eu sei que você tá num hype gigantesco, né? Que quando a gente gravou o episódio, inclusive, lá referente ao The Game Awards, até você achou que seria, talvez ele poderia pintar como o jogo mais esperado de 2023 na premiação. Eu achei. Eu não tô numa hype grande, não. Um grande fã de Resident Evil, eu gosto de jogar. O meu hype pro jogo, os remakes feitos pela Capcom são muito legais. Eu não gostei muito do 3 por causa dos cortes que eles fizeram, mas o 2 e o 1 foram muito agradáveis. Acho que a Capcom tem acertado nessa questão de remake aí e tem tratado o Resident Evil com muito carinho, né? Trouxe o 7 de volta, o 8, tem DLC dos dois. Então, eu acho que eles cuidam com muito carinho essa franquia, então eu espero bastante, né, que eles acertem. É uma fanbase muito pesada, é uma fanbase muito rígida. Eles também não querem ficar ouvindo muita encheção de saco na orelha. Então eu acho que vai ser um jogo que vai dar bom. Se vai ser GOT, não sei, cara. Mas se der certo, quem sabe? A chance, pelo menos, de ser indicado é grande, né? Ele é o Resident Evil mais jogado no mundo. Então a expectativa dele é muito grande. Então, eu zerei Resident Evil 4 na época. Eu lembro até que eu zerei no computador e meu computador, a placa de vídeo, ela não suportava. Então, eu fui arrumando um monte de gambiarra de configuração para poder rodar. E aí tinha algumas partes do jogo que eu acabava vendo numa resolução diferente para poder conseguir passar. Mas no final das contas, eu consegui zerar ele do início ao fim. Gostei muito, assim, ele tem essa pegada mais ação, né? A partir dele aí que dá uma virada de chave grande na franquia original ali, até falando do 1 ao 6, pelo menos, antes desse retorno aí de Resident Evil. Mas eu achei ele muito divertido na época. Então, eu gostei demais de jogar. Eu sei que ele é meio galhofa em algumas coisas, né? Tem coisa que quebra um pouco a lore do que seria Resident Evil, mas eu sei que eles vão até corrigir algumas coisas assim, do tipo de inimigo que você vai enfrentar e etc. Então tem coisa que eles vão tornar o jogo um pouquinho mais sério, pelo menos, assim, sem o Leon ficar dando pilão nos bichos, nem nada do tipo. Mas eu tô com uma expectativa grande. Acho que vai ser um baita lançamento. Ele tá bem fresco na minha cabeça, apesar de não ser um jogo novo, mas eu lembro bastante dele. E, assim, realmente, os remakes têm feito muito sucesso. Eu confesso que eu tô meio atrasado. Então, eu só joguei o remake do 1, que é um jogaço mesmo. Mas o 2 e o 3 eu não joguei ainda. E eu sei que todo mundo gostou demais do 2, né? Então, estou pendente. Já tá aparecendo muito em promoção, né? Os jogos da Capcom tem promoção direto, mas eu tô jogando 7, então eu tô indo na outra linha por enquanto do tempo, antes de passar pros remakes. Ah, você vai indo com calma, né? Não, é isso aí. Bom, só para passar para vocês aqui os preços, né? Eu falei que o Children of Silent Dawn, vou até confirmar aqui na Steam, Tava 25, né? Mas eu acho que é mais. Deixa eu confirmar aqui. Tá R$60.
Children of Silent Monster Hunter Rise, eu não sei, porque é do Game Pass. Então, mas você falou que tá de graça, ele vai ser lançado de graça. Ah, não, mas só no Game Pass. Ele tá nos outros consoles também. No... E ele sai pra venda também. Eu não sei, porque acho que isso tem tanta variação que eu não sei nem se vale a pena, viu, a gente entrar no detalhe dos preços. Bom, é só pra o povo ter uma noção. Monster Hunter Rise pra PC 140. Fire Emblem, eu não sei como é que tá a pré-venda lá, mas deve estar por volta dos 300. Forspoken tá 350 na pré-venda na Epic, que nos outros já deve estar na faixa de 400. Dead Space é a mesma coisa. Age of Empires tá 2,94, que tá na promoção da Steam, inclusive. Olha só. É. Mas essa nova versão? Deixa eu ver aqui. Age of Empires 2 Definitive Edition. Ah, não. Esse é a versão de console, né? A versão de console eu não sei. Esse que vai sair é a versão de console. Hogwarts tá 250 na média. O Wild Hearts para PC está a R$300. Mas lembrando que ele tá na vai sair na Game Pass de graça. Quem tá com o Xbox aí tá com a vantagem. O Octopath Traveler, ele ainda não tem preço, deixa eu ver. R$300 também, na média. E os de março ainda não tem preço. Os de março tem que esperar um pouquinho pra você ver o valor, mas ele deve sair por volta aí de 200, quem sabe até 350, dependendo do console. E é isso, então. Isso. E conta pra gente, conta quais são as suas expectativas, o que você jogou nesse trimestre. Conta pra gente aí nos comentários que nós vamos aí trocando figurinhas. Exato. Até o mês que vem. Foi!